Olá, na aula de hoje vamos falar sobre os indicadores estratégicos. Vamos falar especificamente sobre o balanço scorecard, que é uma outra metodologia para que a gente possa indicar essas metas, objetivos e indicadores. O balanço scorecard ele é composto de mapa estratégico e objetivos, indicadores e métricas, projetos e painel de contribuição. Hoje vamos estar falando sobre um mapa estratégico, objetivos, indicadores e metas. E em aulas futuras falaremos também de projetos. Os indicadores, eles são demonstrações quantitativas de um determinado aspecto da realidade. São ferramentas muito úteis para comparar os desempenhos e mensurar os resultados. E por que utilizá-los? Em se tratando de planejamento estratégico, é essencial medir o alcance dos objetivos delimitados. Nesse sentido, os indicadores estratégicos são a melhor forma de traduzir para a realidade o nível de atingimento do sucesso esperado. Os indicadores têm o papel de motivar, ou seja, despertar motivação no alcance do resultado. Em relação à análise dos resultados, identificar o quanto atingimos, e tem o papel de diagnosticar, ou seja, descobrir fatores relevantes para o resultado, com a análise de suas causas, ou seja, como e por que atingimos esse resultado. Um bom indicador, ele vai harmonizar tanto o lado motivacional quanto a dimensão de diagnóstico da realidade estudada. Nós temos indicadores de processo que medem o desempenho de um determinado conjunto de atividades focando na eficiência da operação, e temos os indicadores de resultado que buscam quantificar o atingimento de um determinado resultado focando na eficácia do processo. Então, nós já vimos em aulas ou até em disciplinas anteriores a diferença entre eficiência e eficácia. Então, só relembrando, a eficiência está relacionada em se utilizar da melhor maneira possível os recursos organizacionais. E a eficácia está relacionada em se atingir os objetivos organizacionais, ou seja, os resultados. Aqui podemos observar um exemplo de um indicador de processo que foram criados para o objetivo fortalecer o enfrentamento a organizações criminosas com foco em tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira. Então, o indicador seria a quantidade de operações policiais, com a finalidade de mensurar o esforço de atuação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal relativo à quantidade de operações policiais especiais realizadas. Então, aqui nós temos as metas, que foram identificadas por ano. Então, em 2015, 400, 2016, 410, até 2019, 440. Como que seria medido esse indicador? Pelo somatório do número de operações especializadas realizadas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. E a polaridade, quanto maior, melhor. E o responsável seria o DPRF, tá bom? Que seria o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. E aqui nós temos um exemplo de indicador de resultados. Então, tem o objetivo de reduzir homicídios. O indicador estratégico utilizado seria o número de homicídios, com a finalidade de identificar a redução do número de homicídios no país. A meta, então, seria reduzir 20%. A fórmula utilizada seria o número de homicídios e aqui a polaridade, ou seja, o que se espera, que quanto menor, melhor. E o responsável nesse caso aqui seria o CESNAP, desculpa. Agora eu vou passar para vocês algumas premissas de bons indicadores. Poucos e bons indicadores. Poucos, porém relevantes. Um bom indicador é aquele que mede exatamente o que se quer medir, sem a necessidade de complementações. Essa é a fórmula para um bom acompanhamento do desempenho em relação aos objetivos estratégicos.
Viabilidade dos indicadores. Para um indicador ser útil, ele deve ser de fácil medição e seus dados devem estar disponíveis em um período de tempo que permita o acompanhamento e a tomada de decisão. Simplicidade. Os indicadores devem ser de fácil entendimento e permitir a coleta e análise sem a necessidade de grandes explicações. Um índice formado por diversos indicadores sem clareza do seu propósito mais atrapalha do que ajuda. Potencial de comparação. O ideal é que os indicadores permitam a comparação com outros órgãos ou unidades da organização. Esse tipo de comparação permite estabelecer uma referência a partir da qual a análise se torna mais rica e permite decisões mais embasadas. Usando indicadores para medir os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, então, são as aspirações a serem alcançadas para a realização da missão e da visão. Daí, se elaboram questões relevantes, ou seja, são perguntas a serem respondidas para avaliar o atingimento desses objetivos. A partir dessas questões, elaboram-se os indicadores, que seriam os dados que devem ser coletados. E depois desses dados coletados, temos as informações e a análise. Seria a forma como a análise dos dados responde às questões relevantes. Então, aqui, por exemplo, temos em relação a RN1, produzir conhecimento científico e desenvolver tecnologias para a superação dos desafios da sociedade na utilização dos recursos naturais. Então, para esse objetivo estratégico, nós temos o pesquisa e desenvolvimento está produzindo conhecimento relevante? Então, essa é a questão que devemos fazer. Para que a gente identifique se está ou não produzindo, nós precisamos criar um indicador para isso. E nesse caso, o indicador seria a produtividade acadêmica. Então, através desse indicador, nós podemos fazer as análises, quantidade de publicações acadêmicas do Instituto, por tipo de publicação, ou seja, se é um artigo, um livro, o capítulo do livro, por nível Qualis, os artigos indexados na base ISI, se eles são artigos nacional ou internacional e por linhas de pesquisa. Os componentes de informação estão todos espalhados na organização. Por meio da análise dessas informações, nós conseguimos identificar qual indicador que deve ser acompanhado. E aí, o resultado da medição desse indicador, ele vai gerar outras informações que também estão espalhadas na organização. Então, a ideia seria, ao mapear os componentes de informação disponíveis, é possível coletar informações na fonte, reduzindo o tempo até a sua disponibilidade, ao mesmo tempo em que se identifica outras perguntas interessantes que possam ser respondidas. Já o indicador, o identificar o indicador que se deseja acompanhar, deve-se garantir que é possível encontrar todas as fontes necessárias aos componentes, definindo responsabilidades para a coleta e disponibilização periódica e confiável. E aqui nós temos um exemplo de composição de indicador. Então, o indicador seria a representatividade das horas extras sobre o custo do produto vendido. Então, nós temos o componente A, que seria o componente desse indicador, que seria o valor pago com horas extras na produção durante um determinado mês. Onde que a gente busca essa informação? Na folha de pagamento. Aí nós temos o componente B, que seria o custo total da força de trabalho na produção durante o mês X, durante o mesmo mês que a gente está analisando. Também nós buscamos essa informação na folha de pagamento. O componente C, custo total com matéria-prima durante o mesmo mês. Já essa informação nós vamos buscar no planejamento e controle da produção. E o componente D, que é os custos indiretos incidentes sobre o produto durante o mesmo mês. Aqui a gente já encontra essa informação no sistema contábil.
Então, notem que nós temos informações da folha de pagamentos, de sistema contábil e do Departamento de Planejamento e Controle da Produção. A partir da busca dessas informações, nós podemos medir o indicador, que seria o quê? O valor pago com horas extras durante determinado mês, dividido pelo custo da força de trabalho, mais o custo da matéria-prima, mais os custos indiretos incidentes sobre o produto em um determinado mês. E agora, quais são os passos para a construção de indicadores? Primeiro, parta do objetivo estratégico e reflita o que precisa acontecer para sabermos que o objetivo foi atingido. Depois, identifique o melhor indicador para se medir o objetivo. Verifique que indicadores são utilizados para outras organizações. Verifique a viabilidade de realizar a medição na organização. Caso não seja viável, adaptar e construir um plano para essa mensuração.